Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 17 de agosto, nós vamos dar continuidade na nossa apostila de português. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a culinária brasileira de origem indígena, né? Cada povo tem os seus costumes, suas tradições, e hoje nós vamos começar a estudar sobre a culinária de origem indígena. Dei uma olhada no prato 1, prato 2, prato 3, prato 4, prato 5 e prato 6, certo? Que fome! Será que você descobre quais dessas iguarias pertencem à culinária de povos indígenas brasileiros? Tente acertar, marcando com um X as imagens que você considera corretas. Vocês acham que a mandioca é de origem indígena? Se você falou sim, você acertou. Podem marcar um X aqui na mandioca. Cachorro quente ou hot dog é de origem indígena? Não. Salgadinhos fritos é de origem indígena? Não. O peixe. Sim, o índio vive também da caça e da pesca, né? Esse rocambole ou essa cuca, será que é de origem indígena? Não. E esse fruto? Sim. Então, nós temos a mandioca, o peixe e o fruto. Vamos virar a página e vamos conhecer um pouco mais sobre a culinária indígena. Na cozinha com os índios. Que tal se o almoço hoje for quinhapira de tucunaré e a sobremesa doce de cubil? Não sabe que pratos são esses? Pois eis aí dois tipos de comida preparados por povos indígenas da região do Alto Rio Negro, que fica no Amazonas, na fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela. Nesse local vivem 21 grupos indígenas, cada um com a sua língua, costumes e ritos próprios. Mais do que fonte de energia, os alimentos são parte da sua cultura. Então, vamos conhecer melhor a sua culinária? Vamos lá! Esse é o fruto cubil ou tomate de índio, é uma fruta típica da Amazônia. Mandioca para acompanhar. Faz parte ainda da alimentação indígena uma raiz que você deve conhecer, a mandioca. Ela pode ser consumida na forma de farinha ou como principal ingrediente de uma receita para lá de especial, o beiju. É uma massa feita de mandioca, geralmente servida em forma de disco, como acompanhamento nas refeições. De pimenta a frutas. Na alimentação indígena, também não faltam pimentas e frutas. Além de servir de tempero para diversos pratos, a pimenta é uma importante fonte de vitaminas e fibras para os índios. Como ela, as frutas também têm destaque na alimentação. No Alto Rio Negro, as mais consumidas são o açaí, o patuá, a pupunha, a abacaba, a banana, o abacaxi e outras frutas típicas da Amazônia, como o cubil. Outro vegetal bastante utilizado é o caruru, que é uma erva daninha comestível que cresce nas roças de mandioca. Então, o que é quinhapira? É uma caldeirada de peixe apimentada. O que é o tucunaré? É uma espécie de peixe do rio Amazonas. O que é daninha? Se refere, em geral, a uma planta que nasce espontaneamente em um local e prejudica outras ali cultivadas, também chamadas de mato, né? O gaúcho também chama de inso, certo? Vamos continuar então. Aqui nós temos diversos tipos de pimenta e aqui frutas variadas. Um jeito especial de fazer refeições.
Os índios têm um jeito próprio de preparar os alimentos, que podem ser cozidos, assados ou defumados, ou moqueados. As frituras não têm muito espaço no cardápio. Para cozinhar, é usado um fogão feito com pedaços de madeira da roça. Pelo menos 2 vezes ao dia, as mulheres indígenas se reúnem para compartilhar seus alimentos com os outros habitantes da aldeia. Funciona assim: cada uma leva a comida feita na sua casa, as pessoas sentam-se em um grande salão e esperam com o prato na mão, enquanto os jovens da comunidade passam distribuindo a comida. É uma demonstração de união e solidariedade, além de ser uma forma de garantir que todos possam comer daquela comida. Conta Luzia. Bacana, não? Muito legal, né? Esse costume, né, que as mulheres indígenas têm de compartilhar seus alimentos com os outros habitantes da aldeia. Agora, tradição que tem sido perdida, mas apesar de rituais como esse, algo preocupante está acontecendo com os índios que migram para as cidades. É a substituição das comidas tradicionais por alimentos industrializados. Nós sabemos que boa parte da população indígena não mora mais nas florestas, né? Por que que isso aconteceu? Porque o homem acabou tirando as terras dos índios. Então, eles foram perdendo espaço e acabaram grande parte dessa população indígena indo morar nas cidades. E com isso, eles começaram a substituir as suas comidas, que eram tradicionais e naturais, bem saudáveis, por alimentos industrializados. Segundo Luísa, produtos como óleos para frituras e refrigerantes já foram incorporados à alimentação dos indígenas que vivem em áreas urbanas, quer dizer, nas cidades, né? O que faz com que muitas crianças fiquem afastadas da culinária das aldeias. Isso é uma pena, não é verdade? Porque eles estão deixando a tradição, o hábito alimentar, né, a cultura alimentar de lado, substituindo por alimentos não saudáveis. Essa notícia foi publicada no Ciência Hoje das Crianças, disponível no site, e o acesso foi feito no dia 28 de agosto de 2020. Agora nós vamos na página 40 falar um pouquinho mais sobre isso. Você sabia que os alimentos industrializados e processados são aqueles encontrados em prateleiras de mercados e padarias? Geralmente vêm dentro de embalagens. Exemplos de alimentos industrializados: refrigerantes e sucos em pó, salgadinhos, biscoitos e bolachas, pizzas congeladas, chocolates e balas. Os produtos industrializados costumam ter muita gordura, são pouco nutritivos e também contêm ingredientes químicos para alterar o aroma, a cor e o sabor dos alimentos e para conservá-los frescos por mais tempo. Como não são saudáveis, esses tipos de alimento aumentam os riscos de problemas no coração e de outras doenças também. Então, baseados nisso, você considera a influência da alimentação indígena saudável e por quê? Com certeza sim, né? Os indígenas, eles não utilizam alimentos processados ou industrializados, certo? Aqueles indígenas que ainda moram nas florestas e que têm a sua cultura, os seus hábitos mantidos, preservados. Número 2. Dos alimentos citados no texto, você sabia quais você e sua família costumam consumir em casa? Quais desses aqui vocês costumam consumir? Refrigerantes, sucos em pó, salgadinhos, biscoitos e bolachas, pizzas congeladas, chocolates e balas. Acredito que a grande maioria nós consumimos, né? Isso se não for todos. Número 3. Você consome muitos alimentos industrializados e processados? Se sim, quais? O que se pode fazer para diminuir o mal que esses alimentos fazem?
Nós podemos substituir os sucos industrializados, principalmente aqueles de pacotinho de pozinho, né, por um suco natural, um suco de limão, um suco de laranja, de maracujá, de acerola, né? Muitas vezes nós podemos aproveitar as frutas que nós temos no quintal de casa, não é verdade? Então, nós podemos ir diminuindo o consumo desses produtos que podem nos fazer mal, certo? Muitos indígenas deixaram suas terras e partiram para as cidades. Por isso, acabaram substituindo seus alimentos tradicionais pelos industrializados. Na sua opinião, por que alguns povos indígenas se instalaram nas áreas urbanas? Muitos acabaram tendo que buscar emprego, educação, né? Muitos tiveram suas terras invadidas por garimpeiros, por madeireiros que queriam retirar a madeira das árvores, né? Então, o território indígena começou a ir diminuindo, também devido ao crescimento das cidades. E outro motivo, conflitos com fazendeiros vizinhos. Número 5. O que poderia ser feito para que os povos indígenas permanecessem em suas terras, mantendo sua alimentação e todos os demais costumes de seu povo? O que vocês pensam sobre isso? O que poderia ser feito? Mais respeito à população indígena, né? Muito bem. Agora nós vamos ler na página 41, prato indígena à mesa, mingau de banana madura. Para fazer uma porção suficiente para 2 pessoas, descasque 3 bananas pacova, também conhecida como banana da terra, maduras com uma faca sem ponta e corte em bandas. Com a ajuda de um adulto, coloque na água para cozinhar. À medida que a banana for cozinhando, retire as sementes e fiapos. Os índios do Alto Rio Negro costumam fazer isso com maçarico, utensílio de madeira do tamanho de uma colher de pau, produzido a partir de um galho fino de árvore, com 3 ou mais ramificações, mas você pode utilizar um garfo. Enquanto o mingau cozinha, mexa sempre para dissolver a banana e dar uma consistência pastosa à comida. Quando ferver bem e a banana já estiver mole e dissolvida, o mingau estará pronto. Caso tenha farinha de tapioca em casa, você pode adicioná-la na receita. Neste caso, antes da banana ficar mole, ponha 2 punhados de farinha na panela e deixe cozinhar. Lembre-se, prepare esta receita com a ajuda de um adulto e bom apetite! Essa receita está disponível também no Ciência Hoje das Crianças e ela foi adaptada do livro Comidas Tradicionais Indígenas do Alto Rio Negro, de Luísa Garnella e Gilda Barreto Baré. Receita original de Albertina da Silva Barreto, indígena da etnia Baré. Olhem só como que aprender sobre a cultura indígena nos traz aprendizado. Aprendemos hoje até fazer um mingau de banana madura. Eu confesso para vocês que eu nunca experimentei. Fiquei curiosa agora para experimentar esse mingau. E vocês? Você já estudou sobre os textos instrucionais, certo? As receitas culinárias são textos que ensinam a fazer como aqueles que você já estudou e que dão instruções para construir um origami, as 5 Marias, a Pequena Mulher Girafa. Esses textos chamados instrucionais têm formato semelhante. O texto Prato Indígena à Mesa, Mingau de Banana Madura, também é instrucional. Por quê? Ele ensina a fazer o mingau de banana madura, mas ele não está organizado como a maioria dos textos instrucionais. Vamos reescrevê-lo no formato habitual do texto de instruções? Vamos lá. Então, nós vamos completar as partes da receita do mingau de banana madura. Mingau, qual que é o título? Mingau do quê? De banana
madura. Porção. No início do texto está escrito que é porção suficiente para quantas pessoas? 2 pessoas. Quantas bananas são necessárias? 3 bananas. Muito bem. E como que fala lá na receita que é um ingrediente que é opcional? Nós podemos colocar se nós quisermos. Qual que é? A farinha de tapioca, né? Muito bem. Modo de fazer. Na receita diz que é para fazer o quê? Descascar as bananas, certo? Descasque as 3 bananas com uma faca sem ponta e corte-as em bandas. Então, vamos escrever isso. E depois, o que é para fazer na água? Colocar as bananas para o quê? Cozinhar. Cozinhe na água e vá retirando o quê? As sementes e os fiapos. Depois, o que é para fazer? Para mexer, para dissolver a banana. Quando ela estiver o quê? Dura ou mole? Mole e dissolvida, o mingau estará pronto. Daí entra o item opcional. Se tiver farinha de tapioca, ponha quanto? 2 punhados na panela e deixe cozinhar. Em qual modo estão os verbos que indicam os procedimentos nessa receita culinária? Quando diz assim, descasque, mexa, esses verbos estão nos dando ordem, certo? Descasque, mexa. Então, o que é? O verbo está em que modo? No imperativo. Quais são as partes da receita culinária que você reescreveu na atividade 1? Como que é o nome dessas 2 partes que vocês escreveram? A primeira parte. Nós escrevemos o título, nós escrevemos a porção, nós escrevemos também o modo de fazer. Muito bem. Quem se interessa por receitas culinárias? Pessoas que querem aprender o quê? A cozinhar e a preparar uma nova receita, né? Onde é possível encontrar receitas culinárias? Em livros, revistas, programas de televisão, sites, certo? No final dessa página, nós temos 2 sugestões. Uma de livro, Gente, Bicho, Planta, O Mundo Me Encanta. A obra desta autora trata de assuntos sérios como animais e plantas, o ciclo da vida, cadeia alimentar, de maneira divertida. Leia e conheça essa história para entender que tudo à nossa volta está relacionado de modo muito interessante. Também nós temos a sugestão do site Ciência Hoje das Crianças. Sempre vale uma visita ao site para se informar sobre as publicações que estão sendo realizadas. Vocês podem estar fazendo isso em casa, certo? Agora nós vamos na página 44, escrever com X ou com CH. Estas palavras aparecem nos textos já lidos nesse modo. Peixe, abacaxi, bolacha e chocolate. Nelas, a letra X tem o mesmo som que o dígrafo CH. Quando 2 letras representam apenas um som, elas formam um dígrafo, no caso aqui o CH. Mas nós temos também o LH, o MH, o GU, e os 2 R's, certo? Como saber se uma palavra é escrita com X ou com CH? Uma das maneiras é memorizar a grafia da palavra que dá origem às outras, mas a melhor maneira é consultar o dicionário para verificar a escrita correta da palavra. Veja um exemplo de como raciocinar sobre a grafia correta das palavras formadas a partir de outra que você memorizou.
Se a palavra cheio se escreve com CH, as palavras da mesma família também têm que ser escritas com CH, como encher, recheio, enchimento, enchente. Então, quando as palavras são semelhantes na grafia e têm ligação no significado, dizemos que elas pertencem à mesma família. Por exemplo, cheio dá origem a encher, recheio, enchimento e enchente. Então, essas 5 palavras são da mesma família. Agora, na página 45, nós vamos completar com X ou com CH, lembrando da regrinha. Qual que é a regrinha que nós acabamos de ler? Quando as palavras são semelhantes, significa que elas são da mesma família. Então, se elas são semelhantes e escreve com X, todas as outras também serão com X. Por exemplo, peixe, peixada, peixeiro, peixaria. Que letra que nós vamos usar? X. E baixo? Abaixo, baixista, embaixo. X. Caixa, escreve com X. Então, encaixar, encaixe e caixote também será com X. Agora, chuva, flecha e ficha, nós escrevemos com CH. Então, chuva, chover, chuvoso, chuvarada, CH. Flecha, flechada, flechar e flecheiro, CH. Ficha, fichar, ficheiro e fichário, também com CH. Número 2. O poema a seguir apresenta lacunas em palavras que são escritas com X ou com CH. Consulte o dicionário e complete essas palavras. Então, vocês podem estar consultando um dicionário, ok? Vamos lá. Lanchinho da bruxa. Lanche de bruxa é sempre um luxo. Tem chá de coxa e lagartixa. Tem sanduíche de rim com piche. Pó de caruncho, repolho murcho. Torta de guacho, bolacha xoxa. Bico de mocho e bolo de bucho. Esse texto está no livro do Enrola Língua. Então, luxo nós escrevemos com X. Muito bem. Lagartixa. X também. Sanduíche. CH. Piche. Também CH. Próxima palavrinha. Piche, CH. Caruncho, CH. Bolacha xoxa, CH. E mocho, CH. Então, hoje, além de nós aprendermos sobre a culinária indígena, nós aprendemos também palavras que nós escrevemos com X e outras palavras que nós escrevemos com CH.